Vocês estão me vendo é o que vale. O Alexandre botou no fundo lá poderoso, olha lá, aquela garrafa de uísque ali. Boa noite a você que está ligado na TV Interior, pelo canal 20 da Brasilnet, 3.1 da Rio Cable. Também estamos ao vivo pelo nosso Facebook, pela página do nosso Facebook. Se você ainda não curtiu, curta lá, TVI Interior. E hoje eu tenho a honra de receber esses 3 mestres do direito. É um prazer imenso, foram meus professores. Eu vou apresentar eles aqui. Meu querido amigo Alexandre Moraes Souza, formado pela Universidade Cândido Mendes, no mesmo ano constituiu o escritório na sociedade com seu pai, o advogado Rodrigo de Souza. Pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade Gama Filho, em Processo do Trabalho e em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, curso de especialização em Direito Empresarial do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas, professor do Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho da Universidade Estácio de Sá, de 2001 a 2017. Eu tive o prazer e a honra de estudar com o professor Alexandre e com os outros dois também, com o Luiz Alberto e o Renato. Lecionou nos cursos de Engenharia e Avaliações de Perícias Judiciais do CREA e da Universidade Federal Fluminense, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros e membro da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, a CAT. Boa noite, professor. Muito obrigado por tê-lo aqui. Boa noite, Marlon. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma satisfação muito grande participar com você, com o Luiz Alberto, o senhor Renato também, meus companheiros de estudo, de trabalho. É uma satisfação muito grande. Obrigado aí pelo convite. Estamos juntos. Professor Luiz Alberto, advogado trabalhista e sindical, professor universitário, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, bacharel em História e, preste atenção, viajante compulsivo e incorrigível. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. É um prazer estar aqui com você, Marlon, né, que representa toda essa comunidade de alunos que nós tivemos aí em Nova Friburgo e região, que nós amamos muito. É um prazer muitíssimo grande e prazer ainda corroborado com a presença do meu compadre Renato Porto, meu amigo, meu compadre, meu grande amigo Alexandre Moraes. Esses caras vivem na minha casa, eu vivo na casa deles e, enfim, é uma irmandade, é um trio que faz parte da minha família. Eles são como sangue do meu sangue. Então, é um prazer. Hoje aqui é uma noite emocionante para mim. Bom, também temos aqui o doutor Renato Porto, doutor e mestre em Direito pela Unesa, especialista em didática de ensino superior, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Consumidor, Responsabilidade Civil, professor da EMERGE, professor do Ensino Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Escola da Associação dos Membros do Ministério Público do Estado, da Fundação Escola Superior de Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e coach criacional formado pela IGT e sócio do escritório Porto Amaral Advogados SC. Boa noite, professor Renato. Muito obrigado por estar presente também com a gente. Boa noite, Marlon. Uma noite de luxo, estando com 2 grandes amigos e com você, que é uma pessoa que eu tenho total estima. Que bom poder estar contigo numa noite luxuosa que o Flamengo volta a jogar. E hoje nós teremos um super clássico de portões fechados, mas vamos lá, vamos nessa. E quando o professor Alexandre ia falar sobre isso, hein, professor? Nós estávamos conversando sobre a questão do esporte aí agora, né? Bastidores, né, em off, né, Marlon? Logo, Flamengo, mas tudo que a gente perguntou porque é irmão. Irmão, a gente deixa esse defeito para lá, né, Marlon? Luiz Alberto é o quê? Tricolor? Eu sou tricolor. Tricolor. Rapaz. Ricardo, como é que tá a vida aí, gente? Como é que tá a vida de vocês? Perfeito, né? Oi? Ninguém é perfeito, né? Exatamente. Como é que tá a vida de vocês aí embaixo? Como é que tá em relação à pandemia? Família, tá bem? Como é que vocês estão? Alexandre? Eu estou bem, graças a Deus, não é, Marlon? Fiquei 80 dias aí recolhido em casa, trabalhando em casa. Voltei semana passada, comecei a fazer um horário alternativo no escritório, porque, infelizmente, tem que voltar, tomando as devidas precauções. Os filhos em casa, assistindo aula online, né? Mas a família, graças a Deus, assim, estamos tudo bem, superando aí as adversidades, com fé em Deus, e daqui a pouco isso vai tendo dissipado e vamos tocar o barco, vamos recuperar o tempo perdido, as coisas perdidas, né? Espero que seja um aprendizado para a humanidade, não é?
mas está tudo bem, graças a Deus. Que bom. Professor Alexandre, professor Luiz Alberto, desculpa, como é que está a situação? A família está bem? Certo? Eu tô na Serra, né? Eu estou em Teresópolis, meu escritório continua no Rio de Janeiro, mas eu estou recolhido num sítio que eu tenho no interior da cidade. Estou em Roça Office, né, que eu chamo. Roça Office. Roça Office, mas está funcionando, que chegou aqui na Roça Office a internet, né? Então já tenho a internet a cabo aqui, fibra ótica, é um luxo. E senão eu não poderia estar aqui. E eu estou até gostando de ficar aqui com as galinhas e tudo mais, e com os livros de direito junto, né? Então está sendo uma experiência boa. Né? Eu vou ter que descer para o Rio de Janeiro, pelo menos 2 vezes na semana, e fazendo as audiências daqui, audiências virtuais, já fiz 2, e, enfim, o mundo está girando de uma forma diferente, eu estou me adaptando como posso e tentando me proteger dessa doença aí, mas no mais, está tudo tranquilo. Eu adoro a Serra. Professor Renato, como é que está a vida aí nessa pandemia? Tá bem, eu tô no escritório, né? Eu acho que a vida do advogado mudou, a gente fez um esquema aqui de revezamento para poder respeitar os critérios de distância e tudo mais. Eu e meu sócio, a gente tem vindo com mais frequência, e os advogados eles vêm alternando aí, né? Não tá bom, Michael, não dá para tá bom. Eu queria estar te dando um abraço agora, eu queria estar do lado do meu amigo Alexandre, eu queria estar do lado do meu amigo Luiz Alberto, mas não está dando, é o que temos, né? E nesse momento eu tenho me dedicado profundamente, sabe, Michael? Quando vocês encaminharam o convite, eu fiz toda a questão de poder estar presente, porque eu considero que somente juntos, através de mãos dadas, que nós vamos conseguir superar qualquer tipo de problema. Eu estava dando um exemplo, falando Por quê, né? Porque, vamos lá, primeiro deixa eu contextualizar aquela primeira parte. Não está legal. Para o advogado, vou falar para o caso concreto, né? A gente está trabalhando dobrado e recebendo pela metade, né? E eu tenho que concluir, já que é o que temos, que bom, que tem muita gente que não tem nem o salário do mês, tem muita gente que tinha uma empresa e a empresa está fechada, tem muita gente que não tem nenhuma perspectiva de vida. O ser humano é um ser social, gregário por sua própria essência, nós queremos estar juntos. Não posso estar junto com vocês? Não. Então eu estou por aqui. Como é que eu poderia imaginar que numa noite de quinta-feira eu ia estar com os meus 2 grandes amigos e contigo e com mais a galera que está assistindo aqui agora? Se você acha que as coisas estão ruins, você tem uma grande chance de estar certo. E se você acha que as coisas estão boas, você também tem uma grande chance de estar certo. Tudo passa pela tua cabeça. Eu não posso ser hipócrita de dizer que está ótimo. Não está. Mas dentro do que nós temos, eu me predisponho a estar aqui no escritório até essa hora, não sei que horas eu vou sair daqui hoje, e através das lives, através do contato, através da congregação da classe dos advogados, sobretudo. Hoje eu dei uma live para o pessoal da OAB de Araruama, depois uma para o pessoal de Macaé. E por quê? Levando uma palavra para que possa edificar, e nessa hora, ao invés da gente estar vendendo lençol, né, para poder chorar, é muito melhor a gente absorver conhecimento, se preparar para quando a gente sair dessa, a gente sair muito melhor. Mas só sairemos de mãos dadas. Enquanto a gente continuar aí politicando a vida, que é o que a gente observa, eu não quero saber se você votou no Lula, se você votou no Bolsonaro, se você votou na Dilma, no quinto dos infernos. Eu estou pouco me lixando para isso. O que eu quero é uma união. O que eu quero é dar a mão para os médicos, o que eu quero é dar a mão para os comunicadores, o que eu quero é dar a mão para os advogados, dentro daquilo que eu posso fazer, que é me valer da oratória, que é o que os nossos colegas estão fazendo aqui, e que a gente vai estar tentando difundir, trabalhando e amenizando essa dor das pessoas, estreitando esses laços que, no momento, corporeamente estão distantes, mas, com certeza, em alma, a gente está cada vez mais perto. Com certeza. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, mesmo pela internet, porque, assim, a gente sabe que vocês 3 são muito queridos aqui na região e possivelmente em todos os lugares que vocês passam. Porque vocês têm um jeito de lidar com as pessoas que cria uma empatia muito legal. Eu estava falando isso com o Alexandre antes de começar aqui a live,
eu não considero apenas professores meus. Vocês são inspiração para as pessoas, para os alunos, para os colegas, porque vocês são o que vocês estão demonstrando aqui, entendeu? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês e eu tenho certeza que a audiência está bombando, porque vocês são muito queridos. E quando eu lancei aqui no Facebook da TV e no meu Facebook, foi assim, algo extraordinário. Tu vai se arrepender, mano. Tu vai se arrepender. Até o final desse bate-papo, tu vai se arrepender. Tu tinha que ter selecionado um pouco mais. Não, eu tô feliz demais. Tô feliz demais. E assim, vamos começar então aqui nos temas. Como é que está funcionando o Poder Judiciário? Eu vou começar no TRT com o Alexandre e com o Luiz Alberto. Como é que está o funcionamento do Poder Judiciário na Justiça do Trabalho, o Alexandre? Marlon, a Justiça ela ficou trabalhando em home office, ainda continua. Né? Na verdade, nós não temos nenhum procedimento físico de audiência, processo físico, tudo tem acontecido através de trabalho remoto. E, claro, né, a gente tem que ver que é necessário que fossem criados mecanismos para que o processo continuasse a andar. Não é possível que você ficasse 30, 60, 80, 90 dias e o processo em stand-by. Então, houve uma adaptação de todo o judiciário, uma mobilização a nível nacional, o Conselho Nacional de Justiça também com a participação muito ativa, cada tribunal, o TST também, as suas normas, suas medidas, os regionais, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, de maneira que o processo ele continuasse a andar. Lógico que esse andamento não é o andamento normal, não é? Vai muito devagar, dificuldade, processo eletrônico, dificuldade, às vezes, problema de acesso à internet, etc. e tal. Mas, assim, vem andando. Não é o ideal, mas, pelo menos, não houve assim, uma estagnação. Eu, particularmente, sempre apostei que, a partir do momento que os juízes, por exemplo, estão trabalhando em casa, não tem assim, o atendimento do advogado, não tem aquela audiência presencial, entre outros próprios do cartório, e a produção deve vir a nível de, por exemplo, sentença, né, processos que estão para receber sentença, para finalização no primeiro grau de jurisdição, até no tribunal também, para marcação de pauta, o voto do relator, do revisor, que isso, após a retomada mais ou menos normal, digamos assim, isso deu uma acelerada para compensar esse tempo perdido. Então, é o que dá para fazer, como o Renato falou aí, todo mundo está numa expectativa, né, vivendo dentro do que é possível, mas eu vejo assim, que tem andado. Eu tenho um processo, por exemplo, que tem andado muito, e tem andado até bem rápido, mais rápido até do que eu esperava. Então, assim, é uma surpresa, mas a retomada mesmo, acredito que o mês de julho, mês de agosto, as coisas vão chegando lá no seu ponto, né, a época que parou. Luiz Alberto, quer complementar? Eu acho que Alexandre, praticamente em relação ao funcionamento do tribunal, ele exauriu bem. Esses atos são conjuntos, na verdade, todos os tribunais estão agindo de forma conjunta, não poderia ser diferente, né? O CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça, também unificando isso aí. Eu tenho feito, né, como o Alexandre também fez, audiências telepresenciais para tentar dirimir já os conflitos que se pode dirimir através dessas audiências que ainda são novidade. Na verdade, o tribunal antecipou um projeto, que era um projeto um pouco mais para frente, e com a pandemia ele antecipou esse projeto das audiências telepresenciais, que vai funcionar bem para casos de acordo, audiências iniciais. Para audiências já de instrução já é uma coisa um pouco mais complexa e complicada. Mas isso tem dado um certo resultado. É o mundo do possível, né? É o que se pode fazer hoje para tentar minimizar a vida dos jurisdicionados, dos advogados, né? Da população em geral que precisa do acesso à justiça. Só acho que no caso do direito do trabalho, a gente tem uma massa de trabalhadores, né, muito pobre. Eu advogo para sindicato há muitos anos, no Rio de Janeiro, e vejo pessoas que chegam com a passagem só de ida para eu atender no meu plantão do sindicato e não tem dinheiro para voltar. O sindicato muitas vezes paga. Às vezes eu pago do meu bolso para
jeito de voltar para casa. Então, como essa pessoa vai ter acesso à justiça com o computador na audiência telepresencial? Esse é um problema, né? A ser resolvido. No momento que, no futuro, sim, vem para o sindicato, a gente faz audiência, mas ele não vai poder fazer uma audiência coladinho comigo, pegando 4 ônibus para chegar, e obviamente vai chegar com coronavírus para contaminar seu advogado. Então, nesse momento, não tenho nem como atender no sindicato e fazer uma audiência com ele do meu lado aqui, fazendo uma telepresencial. Então, é o mundo do possível, mas tem ido, de um jeito ou de outro, tem ido. A tecnologia acelerou e as pessoas vão ter que fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? É o mundo, né? Eu também não sou refratário à tecnologia, mas tenho uma certa dificuldade, mas estou no mundo, vamos caminhar com o mundo. Ainda vou chegar, né, ao nível hard Renato Porto, né? Mas também não estou no nível Hulk, né? O nível Hulk do Alexandre. Então estou intermediário aqui, né? Nem Alexandre, nem Renato Porto. E vamos indo. Você está no intermediário, Luiz Alberto. Renato, seu microfone está desligado. E eu que achei que o Luiz Alberto não estava indo para o escritório por causa da pandemia para não pagar passagem, tá vendo? Agora eu entendi. Agora eu entendi, foi até para Teresópolis. Entendi. Tá bom. Olha, eu sempre trabalhei, né, com direito do consumidor e muito focado com a internet, né? Eu sou apaixonado pela internet e eu sempre defendi que a internet, na verdade, ela simplesmente ela antecipava os acontecimentos, né? Porque o bullying ele sempre existiu, mas quando surgiu o ambiente virtual potencializou. Tudo a internet potencializou. Só que eu não conhecia o coronavírus. O coronavírus é que é o grande potencializador de tudo, porque essa virtualização dos atendimentos a clientes, e isso aí lato sensu, eu estou falando de médicos, psicólogos, advogados e tudo mais, isso não tinha como conter, isso fatalmente aconteceria. As relações iriam mudar justamente pela essa oportunização que as tecnologias trazem. Só que a pandemia, ela acelerou esse processo muito mais. Então, aquilo que poderia se dar de forma gradual, gradativa, e que toda a advocacia, toda a medicina, todos poderiam se adaptar aos poucos, isso aconteceu de forma mais breve. E nessa hora você tem 2 alternativas, ou você vai se adaptar, ou você vai se adaptar. Eu prefiro a segunda, que é me adaptar. E veja, no meu caso, a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, fazer audiência, meu escritório fica na Barra da Tijuca. Eu saí da Barra da Tijuca para poder fazer uma audiência no centro da cidade, às 10 horas da manhã, porque eu não faço direito do trabalho, que se eu fizesse a audiência era 2h47 e 30 da manhã. Não, 8h37. Porra, por que marca 8h37? Porque o cara não marca 8h30, 8h20, né? Mas não, 8h37. Vamos supor, no caso aí você vai fazer uma audiência trabalhista, ou vai fazer uma audiência civil às 10 horas da manhã. Eu que moro na Barra tenho que acordar às 6 horas da manhã, tomar meu banho, tomar meu café da manhã, para as 7 horas eu sair, para chegar no centro da cidade às 8h30, 9 horas, se tudo der certo. Até estacionar o carro, e aí eu gastei com gasolina, eu gastei um estacionamento que eu tenho que fazer um financiamento para pagar de tão caro no centro da cidade. Se eu parar no edifício garagem, então eu tenho que deixar o carro como garantia. Depois eu tenho que ir para a sala de audiência e que acontece o seguinte, coisa de advogado, quando você chega na hora, a audiência atrasa. Se tu chega atrasado, a audiência começa na hora. Então, você vai e sai com antecedência, a audiência 10 horas. Ih, está atrasado, só vai começar 11h30. Aí 11h30 começa, eu olho na cara de um cara, o cara olha no outro e fala assim, não tem acordo. Eu saio, pago o estacionamento, vou comer, quando dá 1h da tarde, 1h30, eu volto para a Barra, chego às 3. Eu perdi o dia para olhar para a cara de uma pessoa e dizer, não tem acordo. É claro que determinados atos processuais, a presença, o aspecto físico, ele é importante, mas para atos como, por exemplo, a audiência de conciliação, eu acho que é extremamente dispensável
E graças a Deus, né, que na verdade a gente teve a possibilidade de se adaptar. Porque tu imagina se não existisse esse aparato, como é que a gente ia lidar com esse tipo de coisa? Existem problemas que vão surgir. Por exemplo, imagine que eu compareça a uma audiência e por um problema tecnológico a minha imagem caia. Como é que a gente vai fazer? Vai remarcar essa audiência? Vai fazer? Não. Aí começa aquele negócio. Quando a audiência não estiver muito boa para um lado, se a imagem cai para o advogado, para a parte, vamos dizer que uma parte já tenha se manifestado, e a questão de oitiva de testemunhas, por isso que a audiência de instrução e julgamento ela vai ficar complexa, porque senão você pode estar com o celular ligado, a outra testemunha lá do lado de fora vendo tudo que a outra está falando. Então a audiência de conciliação dá para virtualizar, a audiência de mediação não sei se dá, a mediação não sei se dá, a audiência de instrução e julgamento não sei se dá, a sustentação oral dá também. O que é muito agradável, que também sustentação oral, tu chega a 1h da tarde para sustentar às 4h da tarde e tem que ficar aguardando e vamos que vamos. Então, surgiu essa perspectiva e se você quer saber, guardadas suas devidas proporções e respeitando todas as mazelas sociais, eu vou fazer do meu limão uma limonada. O home office hoje é uma realidade, o roça office hoje é uma realidade. Né? O Luiz, quando contratou o Ciponet para poder chegar o cabo lá na casa dele, isso foi muito bom. Como é que a gente ia imaginar que isso ia poder acontecer? Né? Então, hoje, o advogado tem que se adaptar. Eu estou fixando quase que 100% dos meus atendimentos, eu estou dizendo não hoje, que hoje 100% são por Zoom. Mas eu estou adotando como padrão aqui no escritório para 100% dos atendimentos serem feitos por Zoom também, porque toma um tempo danado você ir atender e conversa, e toma cafezinho, gasta dinheiro com o cafezinho, do Luiz tem que pagar a passagem e tal, não sei o quê. Dá trabalho, entende? A gente otimiza o tempo. Você vê, a gente entrou aqui, já foi direto ao ponto. Vamos logo, entrevista valendo, olha, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui na TV. Foi assim. Não tem aquele bate-papo, aquela coisa do brasileiro que não vai direto ao ponto. Que bom. Então, Renato, mas eu tenho um cliente que tem que ir presencial. Ótimo. A exceção, nós trabalhamos com exceção. Então, eu posso ter o home office e posso ter um escritório virtual no centro da cidade, ou não, melhor ainda, eu posso virar para o Luiz Alberto, para o Alexandre, que tem um escritório poderoso no centro da cidade. Para isso serve amigo. Eu falo, posso atender aí? Meu cliente aí nessa sua... Bota aquele Nespresso para o pessoal. Hã? Vai gozando, Renato. Posso usar o seu Nespresso, eu trago cápsulas e tal, não sei o quê. E é assim que a gente vai tocando. Bom, né? Podia trazer só a xícara. Podia trazer só a xícara. E é isso. Eu acho que a advocacia tem que se adaptar. Hoje eu faço o atendimento por aqui, eu faço a cobrança para poder atender, eu envio um link de pagamento para o cara pagar, só depois de compensado, aí eu abro a tela para poder fazer o atendimento. Hoje, quando eu atendi um cliente, sabe o que eu fiz no final? Peguei, porque fica gravado na nuvem, né, o atendimento do Zoom. E, Alexandre, nuvem não é aquilo que está na fotografia ali atrás de você, naqueles 2 quadros. Né? É a nuvem mesmo. Né? A nuvem. E aí, o que eu fiz? Recortei e mando para o cliente. Está aqui. E outra, salvo na pasta do processo. Se chegar daqui a um tempo, o cara virar para mim e falar assim, eu não falei isso. Não, falou sim, está aqui, está gravado aqui. Olha teu rostinho aqui. É o que a gente tem que fazer. Eu acredito, eu sou um otimista, eu me nego a me dobrar em relação a esse vírus, né? Me nego. É o que acontece, mas a gente vai vencer. Vai sim. Essa questão da tecnologia, isso aí já estava vindo devagarzinho, né? O vírus apenas antecipou. Então, assim, eu acho que é inevitável. É inevitável os advogados, todos os profissionais de todas as áreas a aprender a lidar com isso, né, o Alexandre e Luiz Alberto? Sim. O progresso, né? O progresso ele é inevitável, ele vai te dando cada vez mais avanços tecnológicos em todas as áreas, otimiza o tempo. Eu concordo com o que o Renato falou, com o Luiz Alberto, mas, assim, eu vejo que alguns atos processuais eu ainda sou mais antigo, por isso que eles ficam brincando comigo, ficam me sacaneando, porque eu ainda sou mais, digamos assim, da velha guarda.
Eu ainda gosto de certas coisas, tipo assim, o atendimento presencial, a audiência... Tipo telégrafo. Tem as suas vantagens, tá? Eu acho que tem muita vantagem no corpo a corpo ali, de você bater um papo no ouvido do seu cliente, tentar um acordo, buscar uma informação que surge ali, que ele passa no teu ouvido para você perguntar para a testemunha, perguntar para a pessoa, para a parte contrária, entendeu? Coisa que na audiência virtual, por exemplo, você já não consegue. Então, assim, claro que isso antecipou, veio para ficar, é uma realidade. Uma carta precatória, por exemplo, Renato, é um luxo, como você falou. Eu vou ouvir o sujeito lá no Maranhão. Eu não preciso ir lá. Dependendo do processo, da causa, da envergadura da questão jurídica, eu já fui várias vezes para vários lugares do país para poder fazer carta precatória. Poderia ter contratado um advogado lá para poder fazer para mim? Poderia, mas meu cliente falou assim, não, Alexandre, eu quero que você vá. Eu confio em você, eu quero a pessoalidade do TI. Agora, com a audiência remota, eu tenho facilidade, mas a audiência presencial, sobretudo de instrução, Marlon, onde vai colher o depoimento das partes, vai colher o depoimento das testemunhas, às vezes vai ouvir o perito, que você intima o perito para ele prestar esclarecimento em audiência. Então, imagine você fazer uma audiência de forma à distância, você não tem o seu cliente do seu lado, porque ele está na outra casa, claro, ele pode ir até o seu escritório, tudo bem, mas imagine que ele está longe, não é por uma comunidade, não consiga vir. Como é que você vai interagir com ele para poder trocar uma ideia se o que a testemunha está falando é verdade, não é verdade, para você fazer uma outra pergunta, entendeu? Então, assim, tem as vantagens e desvantagens, mas eu também vejo que é um caminho sem volta. Não tem como, nós vamos nos adaptar, eu vou ter que aprender muitas ferramentas de tecnologia, bastante refratário, não gosto, não tenho muita paciência, começa a pipocar, você vê que nós estávamos falando, a imagem sumiu, o som sumiu, Marlon, me ajuda aqui, como é que... Não, volta, sai, entra de novo. O Luiz Alberto fica desesperado comigo lá na live quando a gente fez aqui. Não faz isso, não catuca aí, não mexe, enfim, não é? Mas com paciência, com força de vontade e a necessidade, sobretudo, isso nos obriga e nos leva a superar esses desafios aí, entendeu? Bom, posso, antes de mais nada, aqui mandar um abraço para o Tiago Arlota, que está assistindo aí a nossa live, a Carolina Machado, foi nossa aluna também, o Pedro Curti, mandando um abraço, a Gabriela França, o Bruno, o André Pinto, o Bruno lá de Nova Friburgo, o André, salvo engano, ele está de São João da Barra, né? Rayane Castro, Gisele Robadei, o André Pinto, Bruno... Eduardo Campagnoli, Rayane Castro e Nalva, que acabou de chegar e mandando um abraço também. Olha aí que legal. Um abraço a vocês. Deixa eu fazer uma chamada aqui, que amanhã a Rayane vai estar participando do nosso programa aqui, falando sobre violência doméstica. Vai estar ela, mais duas advogadas, parece que a vice-presidente da CAARD vai participar também. Então, você, advogado, fique atento aí que amanhã, a partir das 7h30, tem debate interior aí, com essa galera aí da advocacia falando sobre violência doméstica, um tema muito atual. Né? Então, parabéns aí a todos. Diga, Alexandre. Dizer um sucesso, porque a Rayane ela foi a nossa aluna. Brilhante aluna, boa aluna, e a gente fica muito contente, muito feliz de ver a pessoa acadêmica, agora colega de profissão, engajado na profissão, tendo sucesso, indo adiante, indo à frente. Sucesso aí, Rayane. Eu costumava dizer para vocês em sala de aula, quando dava aula para você, inclusive, que eu me considero um tijolinho na construção da vida de vocês. Todos nós temos um pedacinho aí, mas foi muito gratificante, porque a gente ensina, mas aprende com vocês. E fica muito feliz, todo mundo, acho que o sentimento do professor Renato, do professor Luiz Alberto, de saber que vocês vão brilhando aí, vão muito mais longe do que a gente chegou. Nós só tínhamos mais tempo de vida e de estudo que nós começamos lá atrás. Mas vamos em frente, toca o barco aí. Vou dar um abraço para a Brenda Ribeiro, que vai participar também amanhã nesse programa nosso aí. Ô Luiz Alberto, foi editado, algumas medidas foram tomadas em relação a essa pandemia, né, na Justiça. Foi editada uma medida provisória 936,
Parece que ela foi aprovada agora no último dia 16. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas medidas. O que altera na vida das pessoas em relação a essa medida que foi tomada? Olha, essas medidas, né, essa tentativa de salvar, né, patrões e empregados, né, na verdade, essas medidas provisórias, elas têm aí uma via de mão dupla. Tanto salvar o empregado da miséria, de ficar sem nada, sem receber, como salvar as empresas que não teriam como pagar. Então, nós temos aí medidas de suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada com redução salarial, né, que vai de 25%, 50%, 70%. Nós temos o período dessas reduções e dessas suspensões contratuais, né, que garantem aí um fôlego para o empregador e um sustento para os empregados. Na verdade, inicialmente se valeria por 60 dias e nós já vamos prorrogar isso aí por mais 60 dias enquanto essa pandemia ainda perdurar, né? Então, essas medidas paliativas que o governo vem tentando equacionar, mudando, inclusive, posicionamentos da CLT após a reforma trabalhista, né? Nós teríamos aí o negociado sobre o legislado, foi a reforma trabalhista. E agora nós voltamos a ter o legislado sobre o negociado, porque é uma situação anômala, ou seja, não daria para negociar, não teríamos tempo hábil. Eu trabalho no sindicato, sou advogado sindicalista há quase 30 anos, e nós não teríamos esse tempo para negociar. Inicialmente, o sindicato ficou perdido, o sindicato nem podia nem funcionar direito. Nós teríamos que estar, obviamente, negociando dessa forma aqui. Então, essas medidas, que eu considero até tímidas pelo governo, independentemente de posicionamento político, acho que o governo, seja ele qual for, de país for, serve, né, ele existe para servir. Então, nessas horas tem que gastar. Então, vamos voltar lá na época lá do New Deal americano, lá com o Franklin Delano Roosevelt, que para salvar os Estados Unidos daquela crise, né, de 29, da queda da Bolsa, que foi um desastre econômico muito grande naquela época, ele adotou um sistema de gasto, ou seja, o governo tinha que gastar. Vamos pegar o tesouro e gasta, faz obra e faz o que for. O detalhe aqui é que essa Covid não dava para fazer obra, não dava para o governo gastar em obra, porque as pessoas não poderiam trabalhar nas obras, né? Então seria gastar como? Distribuindo renda. Eu acho que melhor do que isso é uma ideia boa, foi o que deu para fazer, né? Acredito, eu não estou no meio do governo, eu não sei, né, o tamanho do cofre, né? Mas eu posso imaginar o tamanho do Brasil. Se fala muito que é a 8ª economia do mundo. Então, a 8ª economia do mundo, nessas horas, tem que ter a 8ª melhor solução do mundo, acredito eu, né? Ou pelo menos a 8ª melhor caixa do mundo para poder ajudar a população. É distribuir renda mesmo, né? Distribuir não só com essa ajuda emergencial de R$600 e não controlar muito o pagamento. Ou seja, eu acho que todo cidadão, seja ele quem fosse, até rico, vamos dizer assim, ganhar R$600. Não criar um empecilho para receber esse dinheiro, fazer o dinheiro circular, né? De alguma forma, todo mundo ganhar um dinheiro. Se o critério for muito rígido, as pessoas acabam não ganhando. Tem questões injustas aí de pessoas que precisam e não receberam, gente que não precisava tanto e recebeu. Então, essa paralisação que dá também uma estabilidade para o emprego, ou seja, a empresa que adota esse regime especial, né, de complementação de renda, que o governo participa de uma parte, entra com uma parte, né, para complementar aquela jornada que foi reduzida, aquele salário que caiu, o governo entra com uma parte até um determinado limite. Essa situação, né, que eu acho que poderia ter sido um pouco melhor, mas é uma ideia, pelo menos o governo agiu e funcionou de alguma forma, não ficou paralisado. Então, vamos ter mais um tempo, mais uma prorrogação dessa jogada aí. Quem aderiu a esse sistema ganhou uma estabilidade no emprego, ou seja, o tempo que ficou o contrato nessa situação anômala vai ser o mesmo tempo que não vai poder ser dispensado. Se ficou 2 meses com o contrato de trabalho suspenso, com redução de jornada, né, recebendo lá essa ajuda, quando voltar, ele por 2 meses não pode ser dispensado, tem uma estabilidade.
né, legal, uma estabilidade legal. A própria lei define isso aí. É uma condição, né? Uma condição para essa ajuda. E pode ser que se prorrogue por mais um tempo, que eu acho que vai acabar acontecendo. Mas volto a dizer, eu acho que todo governo, seja do país que for, numa situação dessa, tinha que distribuir dinheiro mesmo. É a única forma de salvar a economia e salvar as pessoas é distribuir indistintamente renda, né? Eu garanto que eu ganhasse esses R$600, eu não estou habilitado, mas se eu ganhasse, eu não ia botar na poupança, eu ia pegar e ia gastar os R$600, provavelmente com alguém que precisa, né? E tem muita gente. Eu acho que todo mundo aqui está carregando alguém ou alguém, entre aspas, né, nessa pandemia, seja dando emprego, né, ou mantendo alguém recebendo sem estar trabalhando, um doméstico, um prestador de serviço que você gosta, não dá para ajudar muito, mas todo mundo aí, eu conheço meus amigos e eu sei o que eles estão fazendo. Então, é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. Mas essa é a postura do governo e é como está funcionando. Quer complementar, Alexandre? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Alexandre, ainda nessa medida provisória. As empresas que estão voltando, já estão voltando, elas têm obrigatoriedade de, vamos dizer assim, de cancelar esse evento que o governo deu, essa disponibilidade que o governo deu, ou não? Ela pode manter essa suspensão dos pagamentos com a ajuda do governo? Então, lá na medida provisória, Marlon, tem as hipóteses, se não me engano, são 3, de cessação do benefício, né, dessa condição especial de trabalho. Quando acaba a pandemia, né, quando o governo, né, decreta lá que não está mais no estado de pandemia, a motivação dada pelo empregador, que ele resolve antecipar ou cessar o contrato, cessar a alteração que colocou o empregado naquela condição extraordinária. Essas são as hipóteses de modificação e, portanto, retorno do empregado à condição anterior. O governo diz que acabou o estado de pandemia, o empregador ele cessa a condição especial por iniciativa dele, ou o contrato alcança, né, o período, o seu termo final, caso não haja prorrogação. Como o Luiz Alberto disse, é uma medida paliativa, necessária, indispensável, um tanto tímida. Sim, concordo. Por quê? Na minha concepção, Marlon, eu vejo que a CLT ela está muito atrasada. É uma legislação que precisa de grandes modificações. A reforma trabalhista veio, deu uma injeção de ânimo, digamos assim. Ela trouxe algumas inovações muito, muito boas, dignas de aplauso. O Luiz Alberto não concorda muito, não, porque ele vê que houve um retrocesso para o empregador. Para o empregado, desculpa. O Luiz Alberto advoga contra mim e eu advogo contra ele. Ele advoga para o trabalhador operário e eu trabalho para a classe empresarial. Mas, mesmo assim... Vermelho, né? Considerando que, independente de eu estar advogando para a parte empregada ou empregadora, porque eu também tenho lá, na minha carteira de clientes, ações onde eu atuo como parte autora. Mas, mesmo assim, há muitos anos eu vejo que é necessário modificar a CLT, não toda, claro, tem que dar uma certa proteção para o empregado, mas não da forma que veio sendo. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe aí, deu uma freada nisso, trouxe uma flexibilização, a medida provisória, ela trouxe uma flexibilização maior ainda, mas de modo muito contextualizado, muito pontual, para esse período da pandemia. Então, assim, nós temos que ver daqui por diante, quando houver a retomada normal das condições de trabalho, como é que vai ser o comportamento do empregado e também dos empregadores. Porque muitos vão querer manter a condição diferenciada atual, mesmo ao arrepio da lei. A lei ficou vigindo até a data X, mas, toca o barco aí, a condição é essa, não tem como mudar, não tem como voltar, né, a ser aquela situação anterior.
E aí você vem aquela balança. Você tem um empregado que precisa, ele não tem outra opção, ele vai se sujeitar àquilo, e o empregador também, ele precisa de funcionar daquele jeito. Por quê? Porque nós temos um fardo muito pesado contra as empresas, que são os encargos trabalhistas. Isso pesa demais na conta do empresariado. São os direitos trabalhistas, são os direitos normativos previstos em convenções coletivas de trabalho. Tem categorias, Marlon, que tem tantos direitos de trabalho para o empregado, além daqueles da lei, que quase inviabiliza a atividade do empregador. E aí ele coloca lá, pesa daqui, pesa dali, o meu lucro, a minha margem é muito comprometedora, eu vou trabalhar de maneira que eu não dê ao empregado o que tem direito. Então, eu vejo que vão precisar ser feitos outros ajustes, independentemente pós-pandemia. Certo, Alexandre, obrigado pela resposta. Vou pular lá para o direito do consumidor, falar com o Alexandre um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, sobre... Não, eu não faço, ele briga comigo, Marcos. Renato, desculpa. Renato, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da vulnerabilidade do consumidor. A gente viu aí, pelo menos no início da pandemia, muitas empresas aumentando o preço dos produtos e abusando mesmo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a vulnerabilidade, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Bom, quando a gente fala do direito como um todo, e a gente começa a falar até mesmo das gerações do direito, né? Liberdade, igualdade, olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na verdade. E quando a gente chega a uma terceira geração dos direitos, a gente fala de fraternidade, tal do direito fraterno. O que o Luiz Alberto levantou ali é muito interessante. Por quê? E aí, olha eu me metendo no direito do trabalho. E é muito legal fazer parte dessa mesa. Tem tudo a ver, Renato. Trabalho e consumo tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E é muito legal poder falar tanto com o Alexandre quanto com o Luiz Alberto, que você viu que são visões antagônicas da mesma norma. E somos amigos. Muito. Né? Então, olha o que é o debate de ideias para a gente chegar a uma conclusão. E aí você falaria para mim, Renato, você vergaria para um campo mais do capitalismo ou para o campo mais social, né? Eu aprendi, estudando direito e na vida como ela é, que entre o preto e o branco existem mais de 50 tons de cinza. Como assim? É óbvio que a gente tem que respeitar a iniciativa privada, porque é através do consumo e das relações de trabalho que os negócios jurídicos giram. Mais de 70% da economia nacional é pautada numa coisa chamada consumo. Quando eu faço uma compra, eu dou dinheiro para uma empresa e essa empresa ela recolhe impostos. Quando essa empresa recolhe impostos, o Estado anda com isso. E o Estado andando e essa empresa lucrando, ela produz mais empregos, que gera mais consumo e essa movimentação econômica do país vai se acelerando cada vez mais. Quando eu fico diante de uma situação como essa, eu olho a iniciativa privada e olho o aspecto social do direito, e essa que é a grande briga realmente que existe. Por que eu brinco que entre o preto e o branco existem mais de 50 tons de cinza? É porque a gente tem que chegar a uma solução razoável que não quebre a empresa e que não mate o lá da ponta. Só que quando eu começo essa discussão, você tem que ver o seguinte, o risco, a atividade de risco é do empresário e não do empregado. A atividade de risco é do empresário e não do consumidor. Porque tanto o consumidor quanto o empregado são a parte mais frágil dessa relação. Então, quando eu estou diante de uma relação que eu boto para dividir, de um lado o empresariado e de outro o consumidor e o trabalhador, no meu modo de ver, eu não posso quebrar as empresas, mas eu vou ter uma interpretação mais protetiva para aquele que é mais frágil, que é mais vulnerável, que merece mais o direito fraterno ao seu lado. Quando a gente joga isso para o campo do direito do trabalho, o que é o direito fraterno acontecendo? Eu acho até que é um ultra-direito fraterno acontecendo, porque ele ultrapassa as relações contratuais. Como assim? Eu tenho uma relação contratual de trabalho com a minha empregada. Ela trabalha comigo há 20 anos. Empregada. Legal.
e que eu virei para ela e falei o seguinte: fique em casa. O meu contrato diz o seguinte: trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe. Mas olha a fraternidade, olha eu aqui dentro de uma relação contratual, compreendendo e me dando como grato pelos 20 anos que essa pessoa teve ao meu lado, limpando minha cueca, lavando minha roupa. Então, se eu não penso de forma fraterna sobre o prisma contratual, a gente não sobrevive. Vírgula. Para as relações de consumo, pior ainda. Como eu sou advogado, isso é uma pergunta que já você vai me fazer, pô, Renato, e as mensalidades escolares? Pago? Não pago? Faço? Não faço? E hoje é até bom, porque a criançada em casa, o colégio, a gente está achando até que é barato, né? Pelo amor de Deus, aturar a criançada em casa não é mole, o colégio está saindo de graça. Como eu sou advogado, eu adotei de alguns anos para cá uma coisa, que é juntar um dinheirinho durante o ano, e quando chega no final do ano, eu vou lá no colégio das crianças e falo assim: quanto é que é se eu pagar o ano todo? Eu não sei, advogado não sabe o dia de amanhã. E aí eu consigo um bom desconto e pago o ano na frente. Só que o colégio está fechado. É justo uma redução da minha mensalidade? É, porque existiu uma redução dos custos operacionais daquela escola. Ponto. Sabe o que eu fiz? Fui lá no colégio, conversei com a dona do colégio e falei: Tainá, eu já paguei o meu ano adiantado. Faz o seguinte, pega o que eu paguei e dá para outro pai que não teve como. Uma relação que extrapola o campo do contrato. Mas isso porque deu para mim. Tanto que eu tinha pago o colégio antecipadamente e eu tinha condições de bancar a minha empregada doméstica. Olha o direito do consumidor e o direito do trabalho dialogando quando a gente fala de algo a mais, que o que é? É de fraternidade. E tudo isso está no campo do direito. Solidariedade. Todas as matérias são conexas quando a gente fala de direito privado, de grana. Então, sejam em relações contratuais, como acontece no caso de um contrato de trabalho, e sejam num tipo de vínculo que ultrapassa a fronteira contratual, que é o Renato, que não tinha nada a ver com o filho do cara da sala do lado, mas que eu tenho esse dever. Esse dever só surge porque as relações jurídicas mudam e elas são desequilibradas. E aí eu vou diretamente à tua pergunta. Quando você fala, e a vulnerabilidade? Eu, de forma clara, estou dizendo que eu sou mais tendencioso para o lado mais vulnerável, sem quebrar a empresa. E o que é ser vulnerável? Ser vulnerável é você chegar às 6 horas da manhã e, de repente, alguém te humilhar para você trabalhar, para você, no final do mês, receber um salário de fome. Isso é ser mais frágil. É você ter um gerente que, às vezes, te humilha e você, mesmo assim, aceita. E antes que a gente pense naquele pobrezinho, naquele coitadinho que vai ter que se humilhar, todos nós nos humilhamos em relações de trabalho. A gente, quando começa a trabalhar, não passa a engolir sapo, passa a engolir lagoa, que sapo já ficou por baixo. Então, as relações de vínculo trabalhista são relações de vulnerabilidade. No direito do consumidor, e aí a pergunta que você me faz, a vulnerabilidade, já que a gente está num programa de TV e não é um programa jurídico, eu vou ousar fugir do campo jurídico para que todo mundo consiga interpretar isso de uma forma bem tranquila. Os fornecedores, eles estudam a alma dos consumidores. Os fornecedores estudam a um ponto de imaginar que o consumidor, quando entra num supermercado, faz compra da direita para a esquerda. Não sei se tu já parou para notar. Às vezes, geralmente, você pega o carrinho e a entrada desses grandes mercados fica no meio da loja. Para quê? Para o cara olhar para a direita, olhar para a esquerda, você escolhe um lado e vem zigue-zagueando, fazendo as compras. Normalmente é assim, cidade grande é assim. O que os caras viram? Eles colocaram câmeras na entrada dos mercados e viram que 90% dos consumidores iam para o lado direito. Então o que eles passaram a fazer? Passaram a colocar os produtos mais caros da direita para a esquerda. Só que se só ficassem os produtos mais caros, o consumidor o que ia fazer? Ia para o outro lado. Aí eles começaram a colocar os produtos mais pesados da direita para a esquerda. Então, se você entrar no mercado, na direita tem feijão, arroz, fubá, cerveja, refrigerante, água mineral, Coca-Cola. Verdade. E quando você olha para a esquerda, tem hortifruti, ovos, alface, tomate.
Então, tu vai começar a fazer tua compra por onde? Vai comprar tomate para jogar uma garrafa de Coca-Cola em cima? Não. Você vai primeiro comprar os produtos mais pesados, que são mais caros, porque quando você entra no mercado, você tem a falsa sensação de que tu tá rico. Só que de acordo com o que tu vai notando que realmente tu tá pobre, chega lá na metade, tu tá fazendo conta se a maçã da turma da Mônica custa R$3 mais caro que a maçã argentina que tem lá. E quando você vai andando, eles colocam técnicas de exposição sensorial. O que é isso? Colocar a padaria para dentro do mercado. Qualquer financista em começo de carreira, ele diz para você assim, vai fazer compra? Aí você fala, vou. Então vai alimentado. Porque se você for com fome, você vai aumentar de 15% a 27,5%, chegando até 35% o valor das suas compras. Então o cara bota a padaria lá dentro, que você sente aquele cheiro de pão quentinho, o que tu faz? Porra, eu quero pão, vou pegar. Aí vai lá e compra. Às vezes ainda faz a pobreza de vir comendo pão quentinho. Mas eles colocaram uma embalagem que foi feita para amolecer o pão. Antigamente a embalagem mantinha a crocância do pão. Agora eles colocam um plástico que finge que tem um furo, que o pão fica... Aí a melancia dá aquela empurrada assim no pão, que já está mole. Quando tu chega em casa, parece um dedo que tem assim. Sabe o que te resta? Bota aquela porra e faz uma torrada. Quando você vai pagar, te colocam no curral, que é como eu me sinto no caixa rápido. Fazendo o que eles colocam na primeira, Marlon, virada do curral? Covardia. Sabe o que é covardia? Serenata de amor. Bis. Rapaz, aquilo vai numa velocidade, né? Bis, porra. Outro dia eu cheguei em casa, vou falar aqui agora, que não vai estar, minha mulher não está assistindo aqui o canal, posso falar mal. Cheguei em casa, né? Aí, ar-condicionado ligado, meia luz, só a luz da televisão, as crianças já dormindo às 9. Eu falei, ih, rapaz, deu ruim aqui. Aí comecei a olhar, né? Quando eu tô olhando, ela assim, aí um pacotinho de bis, e só os papeizinhos assim em cima do edredom, sabe como é que é? Aí eu falei, quase que eu volto. Porque o que acontecesse naquele momento em diante, então, quer dizer, numa depressãozinha vai a caixinha de bis voando, né? Até foi interessante que eu falei para ela assim, falei, amor, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Porra. Aí ela fala para mim, não, é que a minha menstruação não veio, se eu tiver mais um filho, eu vou morrer do coração. Porque um monte de criança, um é bom, dois, mas 3, 4 é complicado o negócio. Então tá bom, vai que minha mulher é gêmea, vai que vem 4, aí acabou com a minha vida, né? Tudo bem. Legal. Bis, essas coisas. Aí você pega o chocolate. Na primeira dobrada, já que tu pegou covardia, o que tem? Hipocrisia, que é refrigerante zero, água mineral com gás, não sei o quê. Na hora que tu vai pagar no caixa, produtos para o público infantil. Por que eles colocam o produto para criança ali no caixa? Porque tu tá preocupado de tira do carrinho, bota do carrinho, passa o carrinho, não sei o quê. Se tu bota a coisa lá no mercado da criança, eu não sei vocês, eu quando vou fazer compra de mês, as crianças vão botando as coisas no carrinho, eu vou tirando. Vai botando, bota iogurte, bota aí, quando ele vira as costas eu já tiro a porra do iogurte. Cadê o iogurte? Esqueceu o iogurte, acabou, não veio. É assim, ali não, porque fazer compra já é uma coisa que não é de Deus. Cá entre nós, fazer compra não é coisa de Deus. Porque olha só, tu vem andando, tira da prateleira, bota pro carrinho. Aí chega no caixa, tira do carrinho. Aí pagou a conta, bota pro carrinho. Aí foi pro carro, tira do carrinho. Aí chegou em casa, bota pro carrinho. Aí vai até a cozinha, tira do carrinho. Porra, um inferno aqui. Isso é crossfit, isso não é uma compra. Né? Uma compra de mês agora virou crossfit. Tá bom. Renato, e aí? E aí eu só estou demonstrando para vocês o quanto que de um lado você tem uma pessoa que se prepara para lidar com outra que diz só li e aceita as condições do contrato. O estudo foi fisiológico. O aroma, as cores, os aspectos sensoriais. Então, eu estou diante de pessoas mais frágeis, que merecem um cuidado especial. Isso é a vulnerabilidade. Então, eu estou dizendo para você que numa relação de consumo hoje, você precisa de um carinho maior com o consumidor. Ah, Renato, mas aí vem uma lei desigual, assim como a lei trabalhista, não sei o quê, não. Foi um cara novo, chamado Aristóteles.
Cara novo, bom, olhei para ele, falei, esse cara vai longe, que falou sobre o princípio da igualdade material. Depois o tempo passa, Boaventura dos Santos repete dizendo assim, os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais devem ser tratados de forma desigual na medida das suas desigualdades. O princípio da vulnerabilidade, quando você tem o grande banco e o consumidor aqui embaixo, quando você trata o consumidor de maneira diferenciada, você preza por isonomia, porque você equilibra a relação, você não desequilibra. Entende? Como eu sou mais frágil, eu dou a inversão do ônus da prova, eu dou a responsabilidade objetiva, eu dou uma série de atributos jurídicos que equilibram. Então, tratar de forma diferente o vulnerável, eu prezo por uma relação isonômica, igual entre as partes. O que eu tenho defendido? Que no momento da pandemia, os consumidores têm uma hipervulnerabilidade existencial. Nós não somos só vulneráveis, nós somos mais vulneráveis do que a média, porque nunca estivemos tão frágeis. Então, diante dessa hipervulnerabilidade pelo cunho social, as sentenças, os julgados, a avaliação jurídica tem que ser mais social ainda, tem que ser mais para o lado desse mais frágil, porque senão é complicado. E a pessoa que se sentir prejudicada, Renato, eu falei aqui da questão de faturar mais o produto, o que a pessoa pode fazer? Ela, no momento ali, ela pode chamar a polícia, a gente vê alguns advogados na televisão fazendo isso, então liga para a polícia, liga o 90 e tal. Os coregas não são mole. Os coregas não são mole, não. Fala aí, Luiz quer falar. Tem umas pessoas aqui, queridas, que estão entrando, estão assistindo, né? É o Bruno Combate, nosso professor lá da casa, Tami, nossa aluna, advogada, Pedro Curti, nós temos Gabriela, nós temos Carol do Carmo assistindo, todos foram alunos aí prestigiando. Carolina defendendo o Alexandre, ela sou do time do Alexandre, quando se trata dos avanços da CLT ao mesmo tempo, na necessidade de progredir ainda mais, mas amo os dois, tá vendo só? Que maravilha. Tereza Targiani, minha querida aluna, pô, que legal, pessoal do bem aqui, Brunão, bacana. Tá rindo aí das coisas do mercado aí do Renato. Bom, vamos lá. Marlon, me diga aí, me diz o problema que eu resolvo. Vamos lá, me diz qual o caso, me diz o que pode acontecer, que aí eu digo se dá para chamar a polícia, se não dá, o que faz? Você chega no mercado e pega um produto que está num preço extraordinário. Tem acontecido várias vezes, já ouvi falar sobre isso. A questão de álcool gel, principalmente, que é o que está mais se falando aqui no Brasil, né? Como é que a pessoa faz? Chegou lá, está lá R$30 o pingo de álcool gel. Cara, isso é um caso complexo pra caramba, né? Tem até um livro que eu recomendo pro pessoal, um cara chamado Michael Sandel, né? Que é Justiça, o que é fazer a coisa certa. Tem outro, quais são os limites morais do mercado, os limites éticos do mercado, que diz o seguinte, vamos lá, em linhas gerais. Eu posso ter um restaurante, Marlon, que o meu prato de macarrão custe R$10? Eu posso? Sim ou não? Sim. Legal. Posso ter um restaurante que cobre R$50? Sim. Posso ter um restaurante que cobre R$10 mil? Pode. Sim. Ninguém é obrigado a cobrar o preço que estão mandando. Ponto. A resposta é sim. Então, eu tenho restaurantes que vão cobrar R$10, eu tenho restaurantes que vão cobrar R$50, eu vou ter restaurante que cobre R$10 mil, e quem for abastado o suficiente para comer o macarrão com fio de ouro, que vá lá e coma. As regras estabelecidas pelo mercado são assim, não tem criança e o jogo é esse. Legal. Qual é o problema? É eu vender por R$10 e eu me aproveitar no momento de uma mazela social para vender por 50. Eu quintupliquei o preço do meu produto justamente no momento que eu tinha que diminuir. É eu me aproveitar disso aí. Na prática, o que você pode fazer? Não liga para a polícia, não. Tá? Isso aí, o ideal é você fazer uma reclamação junto ao PROCON da sociedade. Né? O PROCON, o que vai fazer? Eu tenho prestado, vamos dizer assim, apoio a muitos PROCONs espalhados pelo Brasil, que como nas minhas comunidades, nas redes sociais,
Normalmente, quem está junto comigo são pessoas que amam o direito do consumidor, a galera do PROCON vem muito. Então, às vezes, tem o PROCON de não sei de onde, pô, Renato, está acontecendo assim e tudo mais. Aí um cara no outro dia me fez a seguinte pergunta, coordenação de um PROCON. Pô, Renato, como é que eu faço para fechar esse nexo causal aí? Como é que eu faço para dizer que o cara vendia por 10 e agora vende por 50? Para poder dizer que ele aumentou aqui agora. Eu falei, peça a nota de compra. Na hora que você for autuar, você autua. Pum, autua. Está vendendo por R$50, autua. Na defesa, ele vai ter que apresentar a nota fiscal com a data da compra, discriminando aquele bem de consumo, e a coisa vai acontecer. Aí vamos para um segundo passo. Se ele insistir em dizer que isso é verdade, o Código de Defesa do Consumidor é pequenininho, mas é folgado. O que ele faz? Ele tem um aspecto civil, penal e administrativo. Então, você realmente pode ligar para a polícia porque ele está fazendo uma afirmação falsa ou enganosa. Está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Fazer afirmação falsa ou enganosa, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, e não é ou multa. Então, no caso do aumento abusivo, eu recomendo que você tome uma medida administrativa. E a melhor medida administrativa seria o PROCON. Porque se você for entrar com um processo para discutir isso, daqui, quando a gente tiver no Covid-39, é que vai sair a sentença. Então, não vá pela esfera civil, tente pela esfera administrativa que ela vai resolver. Se dentro dessa esfera administrativa o cara insistir, aí você tem a Delegacia do Consumidor, que é o DECOM. Você tem o Ministério Público do Consumidor, e tem um monte de gente sendo autuada em função disso. Quer dizer, o álcool gel que o cara vendia por R$10, hoje vende por 50. Aí agora que chegou o álcool gel, o preço está regulando de novo, porque aí o cara do lado já está vendendo mais barato. Máscara. Você quer ver uma coisa? Eu estava em Teresópolis, Luiz, e eu resolvi comprar um oxímetro, né? Aí ali naquela voltinha que você dá, você chegou na reta vindo da minha casa, você faz uma voltinha para ir para o centro, aí tem uma loja de material médico ali do lado. Um oxímetro, Marlon, que é aquele negocinho que a gente coloca no dedo, que mete o batimento cardíaco e a oxigenação, assim vai. Custa R$97. Quando eu cheguei lá em Teresópolis, estava 250. Nossa. Mas a minha mulher estava mal, eu estava com medo dela estar com Covid, não sei o quê. O que eu fiz? Comprei. Sabe quanto é que custa hoje? No Mercado Livre, no lugar mais barato, R$450. Se tu entrar no Alibaba, custa $10. Então o cara compra por 10 e vende por 500. Aí não dá, né? Aí não dá. Então qual é a medida direta? PROCON. PROCON. São guerreiros. Os caras do PROCON são guerreiros. E é isso. Quer dizer, é porque são muitos os problemas de consumo que estão surgindo. Imagina, colégio, passagem aérea, pacote, um monte de coisa que você compra, restaurantes, produto que não chega, e que agora, com a lei que aprovaram lá, acabou o direito de arrependimento no momento da pandemia, você não pode se arrepender para esses produtos de entrega em casa. É isso, esse é o cenário. Tá certo, professor. Eu vou voltar lá para o direito do trabalho, eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Aproveitando o gancho aí da vulnerabilidade também, né, porque, como o Renato falou, os empregados muitas das vezes são vulneráveis. Como é que fica, o Alexandre, a questão dos funcionários que foram mandados embora? Nesse momento de pandemia, há alguma legislação, alguma medida que foi adotada para proteger as empresas de não ter que pagar 13º, férias, essas coisas todas, para se aproveitando da pandemia? Como é que está essa situação? Não, Marlon, tem uma medida provisória que ela estabelece a possibilidade de dispensa do empregado por motivo de força maior. A força maior, ela vem lá no artigo, acho que é 500 ou 501, por ali da CLT, que ela diz que quando houver o fechamento do estabelecimento por razões inevitáveis, imprevisíveis, para a qual o homem não concorreu, não depende da vontade do empregador, a lei, então, permite uma redução de 50% nas verbas rescisórias, que é para poder minimizar também o prejuízo do empregador, que teve o seu negócio encerrado de uma hora para outra, e o empregado também, por outro lado, contrabalançar, ele recebe, mas recebe 50%, ou seja, ele não recebe nada, ele não sai com uma mão na frente e outra atrás, como ele entrou à época de demissão.
É a única saída que o empregador tem, mas tem um detalhe, é quando ele fecha o estabelecimento, ele fecha o negócio. Quando a lei fala em fechar estabelecimento. O que é isso? Imagine que você tem três estabelecimentos. Você tem aí 3 supermercados que o Renato falou. Tem um supermercado no bairro A, no bairro B, no bairro C. Se você fecha o supermercado no bairro B, porque você não tem mais condição de operar ele, de continuar com aquela atividade, os empregados que foram dispensados dali, aí você tem a medida provisória, ela permite que seja invocado pelo empregador a força maior, desculpe. Então, nesse caso, a redução das verbas rescisórias é de 50%. Porque também não foi da vontade do empregador, é diferente. Uma coisa é você chegar assim, eu vou fechar a minha loja de sapato ali porque não está dando lucro. Outra coisa é você ter uma situação totalmente atípica, imprevisível, não tem como você controlar como empregador. Então, assim, olha, eu tenho que mandar embora porque fechou as ruas, o shopping, por exemplo, o shopping fechou, o shopping está fechado. Então, o empregador não tem mais como dar continuidade àquele negócio. É só a receita dele, só a despesa, então ele pode invocar o fatum príncipe. É a única hipótese que você tem nos tempos atuais de o empregador ele dispensar o empregado sem se obrigar ao pagamento das verbas rescisórias integrais. Fora esse caso, Marlon, não tem jeito. Eu vou fechar, porque não tem condição, não é caso de fechamento de estabelecimento. Aí, infelizmente, como o Renato falou, o Luiz Alberto também acho que chegou a pensar sobre isso, o risco da atividade é do empresário. Então, assim, eu entendo que há uma necessidade de proteger o empregador, o empregado, é a parte vulnerável, a parte mais fraca, mas também é necessário que seja visto que o empresário também, ele não conta com suporte. Então, como o Luiz Alberto disse, a medida provisória ela veio para dar um alento para o empregador também poder fazer a redução da jornada, a redução do salário proporcional, a suspensão temporária do contrato, o benefício emergencial aí de renda, para poder permitir que o empregador ele possa sobreviver. Mas, a partir do momento que ele vê que não há mais essa possibilidade, nem por isso ele está com salvo-conduto, ou seja, isento de pagar as verbas rescisórias e dentro dos moldes que a CLT determina. 10 dias a contar da rescisão do contrato, da notificação, considerando o aviso prévio cumprido, o aviso prévio trabalhado, tem a multa do artigo 477, que é um salário quando ele ultrapassa o prazo legal de pagamento das verbas rescisórias, fornecimento do seguro-desemprego, a entrega do TRCT, que é a comunicação de dispensa, onde ele vai lá poder fazer a habilitação do saque do FGTS, a baixa na carteira, todas estas obrigações, elas permanecem intactas, ainda que se trate de força maior. Não mudou nada, só essa parte aí da medida provisória. Não sei se o Luiz Alberto tem algum acréscimo aí, algo que eu deixei eventualmente passar. Luiz? Não. Endosso, a gente está batendo uma boa bola aí, endosso totalmente. Aproveito, né, antes de eu entrar alguma coisinha agora, entrou a Lísia Carla, que foi nossa diretora no Campus Friburgo, né, foi a primeira diretora lá no Campus Friburgo, da Unesa, em Friburgo, mandando um abraço para todos nós aqui. Você acabou respondendo, Alexandre, a pergunta feita pelo Bruno Combate, que eu estava olhando aqui, e outras pessoas que estão aí acompanhando, que eu vou deixar para o Marlon, que ele controla esse programa, e não eu, obviamente, né? Na verdade, o tempo é curto, né? Tem inúmeras perguntas aqui, a gente já passou até do horário aqui do programa, e eu quero agradecer a presença de vocês aqui na TV Interior, já refazendo o convite para voltar numa outra oportunidade, para que a gente possa debater os outros assuntos aqui, muita coisa para falar. Exatamente, o tema é muito, muito abrangente, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês, do Alexandre, do Luiz Alberto, do Renato Porto, e nos colocar à disposição também para qualquer eventualidade que vocês precisarem. A TV Interior está à disposição de vocês. Marlon, deixa eu só me despedir rapidamente, eu não sou tão assim, eu sou muito mais inibido, muito mais tímido que o Luiz Alberto, o Renato já está acostumado.
Eu sou aquele que fico lá atrás, eu sou muito tímido, eu sempre falo isso, eu tenho muita dificuldade de falar em público, falar assim para outras pessoas, mas assim, é um prazer, uma satisfação muito grande, vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando, é uma honra, um grande beijo, um abraço a todos, saudade de vocês, aqueles que foram nossos alunos, não é? Eu e o Renato e o Luiz Alberto tivemos a oportunidade de trabalhar muitos anos juntos, né? Mesmos dias, mesmos horários, criou-se uma irmandade, a professora Lízia aí, amigo, um beijo a todos. Eu quero pedir desculpa de antemão, não dá para ficar nominando, até porque eu não consigo ver ninguém que aparece aqui, não aparece nenhum nome para mim, eu estou no meu telefone celular, eu estou analógico. Eu estou com 2 celulares, cara, tranquilo. Já pedir desculpa. Também. Então, um abraço para todos e ficamos aí à sua disposição. Será um prazer fazer uma nova rodada. É um assunto que tem muita coisa para falar, muito detalhe, muito tema. Será sempre um prazer participar com vocês todos aí. Um grande abraço a todos, uma boa noite, obrigado aí pela oportunidade. Agradecendo também a Tami Orlando, que está mandando um abraço para vocês aí, dizendo que as informações são importantíssimas e vocês são maravilhosos. Ô, Luiz Alberto, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade. Importante essa participação de vocês aqui. Obrigado. Eu queria agradecer rapidamente, né, essa oportunidade de informar alguma coisa que deu para informar nessa conversa agradabilíssima, né, entre nós 4 aqui. O tema é vasto, tanto consumidor quanto o trabalho. Aliás, são as 2 coisas que a gente faz na vida, né, que mais faz, né, trabalhar e consumir, né, e uma mão lavando a outra o tempo todo. Então, não poderia ser diferente termos uma amizade aqui entre capital, trabalho e consumo, né? Capital, trabalho e consumo tá aqui nessa live, né? É uma oportunidade de ouro, né, de passarmos esse conhecimento, de agradecermos, né, todos aqueles alunos que estiveram conosco durante muitos anos, você, né, como aluno, como apresentador de TV, como amigo, Marlon, né? Foi uma honra estar aqui, só temos que agradecer. E é isso, né? Se chamar, temos assunto aí para várias conversas, vários bate-papos. Estamos à disposição, porque nós gostamos muito dessa região aí que você vive e mora, e temos tantos amigos aí. Renato. Obrigado, Renato. Beleza, Marlon, obrigado pelo convite, meu irmão. Sempre bom estar contigo, estar com a galera aí. Só de ver o teu casaco já dá saudade, né? De pegar esse friozinho. Então, já dá. Tá com meu irmão Luiz Alberto, meu irmão Alexandre, bom pra caramba, Lízia, o pessoal todo. O Flamengo agora já cruzou 2 bolas na área, quase gol. Agora, e dizer o seguinte, no nosso próximo encontro, quando o Alexandre falar que é tímido, né, Luiz? Eu vou mostrar aquela foto dele dançando na varanda, lá do meu apartamento antes da pandemia. Vou acabar com essa graça. Jogava ao vivo aqui, rapaz. Isso é só cofre. Tá bom, gente. Um grande abraço. Esse vídeo vai dar fortuna. Gente, muito obrigado. Eu me sinto extremamente honrado. Esse programa aqui eu vou guardar, eu estava falando até com o Alexandre antes aqui de começar o programa, vou guardar para a eternidade, porque não são professores, são inspiradores, são amigos, são parceiros. Então, muito obrigado a vocês. Pedir desculpa a toda a galera que participou, que fez pergunta, mas o tempo é curto. Se a gente for fazer todas as perguntas aqui, a gente não consegue falar, né? Mas muito obrigado a você que participou, que mandou seu recado aqui também na TV, pelo Facebook. E obrigado também ao Rodrigo, que nos colocou ao vivo aí também. E um beijo para vocês. Já continue acompanhando aí a TV Interior. Siga lá o Instagram do Renato Porto, o Facebook do Alexandre, do Luiz Alberto também. A gente tem feito bastante lives aí, interessantes. Continue assim. Um beijo, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. E até a próxima. TV Interior, sua segunda casa é aqui.